Saiu o quarto episódio de The Mandalorian, que mais uma vez trouxe várias homenagens a filmes de samurai, introduziu a personagem da Cara Dune e também apresentou um possível interesse amoroso pro Mandaloriano e até revelou um pouquinho mais sobre o passado dele. Então, enfim, vamos analisar o episódio agora. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se puder deixar aquele gostei, também agradeço muito. E caso você queira me seguir no Instagram, o link tá aí na descrição pra você me seguir por lá, beleza? E antes do vídeo, um recado importante. Eu vou estar na CCXP 2019 nos dias 7, sábado e 8, domingo. Então, caso você queira esbarrar comigo lá, me segue aqui no Instagram e no Twitter, que eu vou postando as informações de tudo que for rolando enquanto eu estiver no evento, beleza? Me segue lá que a gente se encontra na feira. Mas enfim, vamos falar de The Mandalorian, do quarto episódio. E vai ter spoiler, tá? Eu quero realmente comentar o que aconteceu no episódio. A série The Mandalorian tá se inspirando muito em filmes e histórias de samurai. E nas análises que eu tô fazendo aqui no canal, eu tô falando bastante sobre esses paralelos, porque eu realmente gosto muito de histórias de samurai. E com esse episódio não vai ser diferente. Porque a abertura desse quarto episódio mostrou um vilarejo bem pacífico de fazendeiros sendo saqueado por uma gangue de bandidos clatunianos. Numa sequência que mostrou logo de cara como esse capítulo seria totalmente baseado em Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Esse filme, de 1954, acompanha a história de uma pequena vila de agricultores que também sofre com os roubos de uma gangue de bandidos. Esses agricultores então contratam samurais que ensinam eles a lutar contra esses bandidos. Da mesma forma que o Mandaloriano, nesse episódio, é contratado pelos fazendeiros e ensina eles a se defenderem. Esse episódio é basicamente um remake de Os Sete Samurais, é a mesma história. Essa inspiração, inclusive, é clássica de Star Wars, porque tem um episódio de The Clone Wars que também foi inspirado em Os Sete Samurais, onde o Anakin ajudou um vilarejo a se defender dos separatistas. Então é uma inspiração bem tradicional da franquia. E ok, na sequência a gente vê o Mandaloriano viajando novamente com o bebê Yoda, e nossa, como ele é a coisa mais fofinha do mundo inteiro. Olha a carinha dele de sapeca nessa cena dele apertando o botão. Mas o legal é que essa cena aí não é só engraçada, ela também mostra como a relação do Mando com o bebê tá mudando e evoluindo. Lá no episódio anterior, a gente viu o Mandaloriano, nesse exato mesmo cockpit, se mantendo propositalmente afastado do bebê. Ele segurava ele pela roupa e colocava ele longe, para não se apegar a ele, porque o bebê era uma encomenda que ele entregaria. Mas nesse novo episódio, a gente vê o Mandaloriano pegando o bebê e trazendo ele para perto, justamente o oposto do que ele fez no passado, porque agora ele já aceita a proximidade que ele tem com o bebê. A dupla então chega numa cantina, onde eles inclusive encontram um Lothcat, daqueles que apareciam lá em Star Wars Rebels. Muito legal ver essa criatura em versão live action. Até que é revelada a Cara Dune, a personagem interpretada pela Gina Carano, e ela claramente percebe a presença do Mandaloriano por causa da armadura dele. Mas acontece que a Cara Dune some e o Mando vai atrás dela. E aí a gente teve umas cenas de porradaria mais francas, mais brutas que eu já vi em toda a história de Star Wars. A Gina Carano é lutadora na vida real e sabe interpretar muito bem cenas de ação. Então, curti muito ela fazendo o papel dessa personagem aí. Até que o bebê Yoda vai lá pra fora e interrompe a luta, tomando uma sopinha. E aí a briga para e todo mundo se entende. Eu até achei esse final da luta com o bebê aparecendo engraçado e bonitinho. Mas eu acho que as intenções dos personagens não ficaram muito claras ali pra mim nesse momento. Não gostei muito disso. Olha só. A Cara Dune viu o Mandaloriano lá dentro da cantina e sabia que ele estava armado e usando uma boa armadura. Então, se ela decidiu partir pra porrada pra cima de um cara armado, é porque ela tem intenção de lidar com o risco de morte, certo? E o Mando revida, inclusive, tentando jogar o lança-chamas dele diretamente na cara, algo que podia matar ela, ele só foi impedido ali pelo pisão que ela deu nele. Então, o que a cena me transmitiu é que os dois estão brigando pra valer ali.
que, tipo, a gente já viu antes o Mandaloriano ser atacado e não pensar duas vezes antes de revidar pra matar. Tipo naquela luta dele contra os Trandoshanos, onde ele realmente matou os caras. Então eu achei muito repentina a forma como o Mandaloriano mudou essa intenção dele de possivelmente matar a cara no meio da luta e ofereceu uma trégua pra ela logo depois. Por mais que eles tenham chegado num impasse ali, né, de terem capacidades de luta bem equivalentes. A Cara Dune se explica depois e diz que achava que ele estava rastreando ela pela guilda de caçadores de recompensa. E o Mandaloriano diz que pensou a mesma coisa. E aí, por causa disso, eles lutaram, por causa desse mal entendido. Até que o Bebê Yoda aparece e eles param de lutar, como se eles tivessem enxergado a situação de outra forma. Só que a Cara Dune já tinha visto o Bebê Yoda junto com o Mandaloriano lá dentro da cantina. Ela viu eles sentadinhos juntos na mesa. Então eu não vejo por que a aparição do Bebê Yoda lá durante a luta mudaria muito as intenções daqueles personagens, porque eles já tinham se visto, né, todos juntos. Então, por mais que eu tenha gostado muito da Cara Dune, da forma pesada, bruta aquela luta, eu achei o momento da trégua meio rápido demais. Mas beleza, a Cara então fala sobre a história dela como uma ex-soldado da Aliança Rebelde, dizendo que ela ia em missões rápidas e quietas para acabar com ex-imperiais depois da Batalha de Endor, do episódio 6. E eu acho interessante que ela fazia parte meio que de um grupo de elite da Aliança Rebelde, porque quem sabe ela tenha lutado ao lado das grandes figuras da Aliança Rebelde. Quem sabe até com o próprio Luke Skywalker, porque afinal ele era um dos melhores combatentes da Aliança. Mas enfim, aí o Mandaloriano decide sair do planeta porque a Cara Dune já tá lá e ele quer um lugar só pra ele. Só que depois, os fazendeiros pedem ajuda do Mandaloriano, o que mais uma vez é parte clássica da inspiração dos 7 samurais, quando os agricultores pedem ajuda de um samurai pra defender a vila. E aí depois disso o Mandaloriano vai lá pra tal vila e ele tem um diálogo muito interessante com a Omara sobre o uso da armadura mandaloriana e o próprio passado dele. Ele diz que não mostra o rosto desde que era criança. This is the way. E aí depois ele fala que os pais dele foram mortos e ele foi adotado pelos Mandalorianos. E aí você lembra o que eu tinha falado lá na minha análise do último episódio? Porque a cultura mandaloriana pode ter sido literalmente a salvação da vida dele. Então, eu tava certo, porque o Mandaloriano ele tenta se provar muito como Mandaloriano, tipo fazendo a armadura, forjando ela, fazendo as doações de Beskar para as crianças, porque ele tem essa dívida com os Mandalorianos por ter sido salvo por eles no passado. E aí, enfim, o Mando e a Cara Dune começam a rastrear a trajetória dos saqueadores que roubaram a vila para montar o plano deles. Até que eles descobrem que os caras têm um AT-ST, um Walker da época do Império. E a Cara e o Mando acham que sozinhos eles não têm chance de lutar contra um Walker. E assim eles decidem treinar a vila inteira para lutar ao lado deles contra o AT-ST e os bandidos. E aí a gente vê uma montagem com várias cenas de treinamento e preparação do povoado da vila, em sequências muito parecidas com as cenas de Os 7 Samurais. E um detalhe muito legal é que a Omara usa uma Helby V10, a mesma arma que é usada pelo Bossk, o caçador de recompensas, que apareceu lá no episódio 5. E um negócio interessante também é como será que a Omara aprendeu a atirar? O que será que ela viveu no passado dela que permitiu a ela aprender a atirar tão bem assim, né? Será que ela foi envolvida com a Guerra Galáctica? Seria algo bem interessante de saber no futuro. E na sequência, o Mando e a Cara vão até o esconderijo lá dos bandidos para dar sequência ao plano. E cara, como eles dois têm uma dinâmica muito legal quando trabalham em dupla. Eles entendem as estratégias um do outro ali só pelo olhar durante a luta. Então, achei bem legal ver os dois em ação juntos. A dinâmica também do Mandaloriano ter colocado um detonador ali dentro e eles terem um tempo limitado pra ter que sair dali de dentro deu uma tensão bem interessante pra cena também. Gostei, achei bem legal. Até que no final surge o temido AT-ST. E a Bryce Dallas Howard, a diretora do episódio, realmente fez o Walker transmitir toda a ameaça que ele tem na história do episódio logo no visual dele. Os olhos vermelhos, a câmera filmando de baixo, tudo fez o Walker ter uma presença monstruosa, que inclusive me lembrou muito o Tiranossauro Rex
T-Rex de Jurassic Park, aonde a própria Bryce Dallas Howard trabalhou, então pode ser que seja uma referência. As cenas onde o Walker ligou a lanterna e colocou ali em cima da vila, sabe, tudo quieto, maior silêncio, só o Walker mirando a vila ali, me fizeram pensar realmente que se ele quisesse, ele matava todo mundo ali naquele momento. Foram momentos que construíram realmente uma tensão. E a resolução da luta, mais uma vez, envolve aquela dinâmica super legal entre a Cara Dune e o Mandaloriano. É muito maneiro, inclusive, ver a Cara usando aquele super rifle do Mandaloriano. Achei muito legal esse detalhe. E aí, no fim, eles conseguem derrubar o AT-ST e salvam o dia. E eu gostei muito da direção da cena, porque ela explicou muito bem tudo o que estava acontecendo ali durante o combate. Deu pra sacar direitinho o plano dos personagens, o que eles queriam fazer, a distância entre eles e o inimigo. Então a progressão do combate foi muito nítida, entende? Não foi tipo Game of Thrones e aquela batalha de Winterfell maluca, entendeu? Na verdade, teve uma única coisa que eu achei que poderia ter sido abordada nesse momento da batalha que ficou de fora, que foi o possível uso da nave do Mandaloriano. Porque olha só, o grande conflito do Mandaloriano e da Cara era derrotar o AT-ST, porque eles dois sozinhos estariam em desvantagem contra um grande veículo de guerra. Certo, faz sentido. Mas o Mandaloriano tem a Razor Crest, que também é um grande veículo equipado com armas gigantescas. E aí eu achei que isso poderia ter sido abordado pelos personagens em algum momento, o uso da nave como parte da solução para combater o Walker. Eu não acho que necessariamente ele tinha que usar a nave. Você tem justificativas que podem apresentar motivos para ele não usar ela. Por exemplo, vai ver, ele não queria danificar a nave dele no meio de um combate para não ter como sair do planeta depois, sabe? Ele não queria enfrentar o risco de quebrar a nave dele e ficar preso lá. Ok, eu aceito esse contexto, mas acho que ficaria melhor explicado se isso fosse abordado no episódio. Mas enfim, algumas semanas se passam aí depois que o conflito foi resolvido e o Mandaloriano decide deixar o pequeno bebê lá na vila, porque afinal ele tá feliz por lá e finalmente curtindo a merecida infância dele. E nossa, como ele é bonitinho, né, cara? E o interessante dessa decisão dele de deixar o bebê lá é que ele não quer ficar junto com o bebê. Por mais que ele tenha tudo de bom pra ficar nessa vila aí, meio que aposentadão. Isso é interessante porque o Mandaloriano não quer ficar lá, porque a missão dele, essa dívida que ele tem em relação aos Mandalorianos, ao clã dele, é muito maior do que tudo. No fundo, o destino dele ainda tá ligado ao legado de Mandalor. Ele precisa se provar e lutar por esse legado de alguma forma, entende? Mas, infelizmente, os fantasmas do passado aparecem mais uma vez e um caçador de recompensas quase mata o pequeno bebê Yoda. Inclusive, que agonia que eu senti a ver o bebê na mira do cara, porque eu ia ficar mal se tivessem matado o bebê Yoda. Ia ficar mal, derrotado. Eu não ia fazer o review. Mas graças à força, a Cara Dune salvou o dia, ainda bem. E infelizmente o Mandaloriano percebeu que ele ainda não tá livre dos caçadores de recompensa e os outros inimigos do passado dele. A Cara Dune então se despede lá do grupo, inclusive num dos apertos de mão mais incríveis de Star Wars. E eu fico apreensivo com essa despedida aí da Cara Dune, tá? Porque eu queria ver mais dela nos próximos episódios. E agora a gente não tem certeza sobre quando ela vai voltar. Ela vai aparecer em algum momento, né? O contrato dela especificou lá que ela vai aparecer em outros episódios, mas eu não sei quando. E eu queria ver no próximo porque achei ela muito legal. E aí o Mando e o bebê caem na estrada mais uma vez, rumo ao desconhecido. Então, resumindo, gostei do episódio, bela homenagem aos Sete Samurais, mais uma, né, feita dentro do universo de Star Wars, desse filme incrível. Se gostaram do vídeo, puderem deixar aquele like, gostei, agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, convido vocês aí a se inscreverem. Dá uma olhada na descrição, porque lá tem o link para todas as playlists separadas por temas de vídeo e tudo mais, beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!